Foi numa quarta-feira que o primeiro pacote chegou. Amor, você pediu alguma coisa? Perguntei da porta para a Luciana. Ela apareceu na sala confusa. Não. Por quê? Mostrei a caixa. Estava com nosso endereço e nossos nomes, mas não tínhamos pedido nada. Abrimos juntos. Dentro, roupas de bebê, rosa e branca, e uma boneca de pano. Deve ser engano, Luciana disse, olhando a caixa. Não tinha remetente. Demos de ombros. Essas coisas acontecem, né? Guardamos para devolver depois. 2 dias depois, chegou outro pacote. Dessa vez era um álbum de fotos. Vazio. Que estranho, pensei. Mas seguimos com a vida. No sábado, mais um pacote. E outro na segunda. Sapatos de criança. Um desenho emoldurado. Luciana começou a ficar preocupada. Carlos, isso não é normal. Liguei para os Correios. Eles disseram que não havia nada no sistema deles. 1 semana se passou. Todo dia, um novo pacote. Roupas maiores, brinquedos, livros infantis. Era como se estivéssemos acompanhando o crescimento de alguém. É como se fosse a vida de uma família. Luciana sussurrou uma noite. Mas não é a nossa. No 10º dia veio uma mochila escolar, pequena, com um unicórnio. Tinha um nome bordado, Sofia. Luciana começou a chorar quando viu. Não entendi o porquê. Os pacotes continuaram chegando. A Sofia parecia estar crescendo. Vestidos de adolescente, CDs de música pop, um diário que não tivemos coragem de abrir. Tentamos recusar as entregas, mas o carteiro disse que era nosso direito receber. Nosso direito? Mas não pedimos nada disso. 1 mês se passou. Nossa casa estava cheia de lembranças de uma vida que não era nossa. Luciana passava horas olhando os objetos. Às vezes eu a via chorando baixinho. O que foi, amor? Perguntava. Ela só balançava a cabeça. No 40º dia, o pacote era diferente. Maior. Mais pesado. Dentro, um vestido de noiva. Luciana caiu no chão quando viu. Era para ser o meu. Ela chorou. Era para ser nosso. Foi então que eu entendi. Sofia. O nome que tínhamos escolhido há 5 anos. Quando perdemos nosso bebê, naquela noite, não dormimos. Ficamos abraçados, chorando por uma vida que nunca tivemos. Na manhã seguinte chegou mais um pacote. Com as mãos tremendo, abrimos. Era um álbum de fotos. Cheio. Fotos de uma menina. Crescendo. Sorrindo. Vivendo. A última foto. Uma jovem mulher vestida de noiva. Atrás dela, um casal, sorrindo. Nós, mais velhos, mais felizes. Numa vida que nunca aconteceu. O telefone tocou, nos assustando. Atendi com o coração na boca. Alô? Uma voz de mulher, jovem, familiar de algum jeito. Mamãe, papai, sou eu, Sofia. Deixei o telefone cair da minha mão. Agora estamos aqui, esperando. O próximo pacote, a próxima ligação. A próxima peça de uma vida que poderia ter sido. E você? Já olhou sua caixa de correio hoje? Tem certeza de que sabe a origem de tudo que recebe? Aquele pacote inesperado. Você sabe realmente o que tem dentro? Porque às vezes o que chega pelo correio não é só uma encomenda. É um pedaço de uma realidade que você nunca viveu, mas que em algum lugar pode estar acontecendo agora mesmo. Todo dia, às 6h40 da manhã, pego o mesmo ônibus para a faculdade. O cheiro de diesel e café da minha garrafa já faz parte da rotina. Sempre sento no mesmo lugar, 3ª fileira, perto da janela. Gosto de ver a cidade acordando. Tudo parecia normal até aquela terça-feira de março. O céu estava cinza, com cara de chuva. Enquanto ajeitava meus fones, senti algo estranho. Sabe aquela sensação de que tem alguém te olhando? Pois é, meu pescoço se arrepiou. Olhei disfarçadamente pelo reflexo da janela. No fundo do ônibus, uma mulher estava me encarando. Ela usava um casaco bege velho e o cabelo grisalho estava preso num coque frouxo. Mas os olhos dela não piscavam. Eram escuros demais, como se puxassem toda a luz ao redor. Tentei ignorar. Mas no dia seguinte, lá estava ela de novo. E no outro dia também. Sempre no mesmo lugar, sempre me olhando, comecei a reparar nos detalhes. As mãos dela, cheias de veias, sempre segurando uma bolsa de couro velha. Os lábios se mexiam como se falasse sozinha. Cada dia que passava,
Meu estômago ficava mais embrulhado. Suava frio e o coração disparava. O pior de tudo é que ela começou a descer no mesmo ponto que eu. Eu andava rápido pela calçada, ouvindo passos atrás de mim, mas estava com medo demais de olhar para trás. As noites viraram pesadelos. Qualquer barulho me fazia pular da cama. O vento nas cortinas parecia sussurrar algo. Quando eu conseguia dormir, sonhava com aqueles olhos me perseguindo no escuro. Tentei mudar o ônibus. Por 2 dias, pensei que tinha me livrado dela. Que idiota eu fui. Na quinta-feira, lá estava ela de novo. Mas como? Como ela me encontrou? Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na cama, abraçando os joelhos. Às 3 da manhã, ouvi um barulho na rua. Fui até a janela. Meu coração quase parou. Ela estava lá embaixo, parada debaixo do poste, olhando direto para a minha janela. Sorrindo. Caí no chão, tremendo. Quando criei coragem para olhar de novo, a rua estava vazia. No dia seguinte, faltei à aula. Não conseguia mais pegar aquele ônibus. Fiquei em casa, com as cortinas fechadas, pulando a cada ruído. Minha mãe tentou conversar comigo. Como eu ia explicar que uma estranha estava me seguindo? Que ela parecia mais uma sombra do que uma pessoa? À tarde, meu celular tocou. Era um número desconhecido. A mensagem dizia: "Sinto sua falta no ônibus. Nos vemos em breve." Deixei o celular cair no chão. Como ela conseguiu meu número? O fim de semana foi um borrão de medo e cansaço. Na segunda-feira, me forcei a ir para a faculdade. Não podia deixar isso acabar com a minha vida. Subi no ônibus com o coração na boca. Ela não estava lá. Por um momento me senti aliviada, mas a tensão não passou. Fiquei olhando para trás o tempo todo. Ontem, tudo mudou. Chovia fraco quando desci do ônibus. Ela não tinha aparecido. Achei que finalmente estava livre. Virei a esquina da minha rua, e lá estava ela, parada na frente da minha casa. A chuva não a molhava. O casaco bege, seco. As mãos apertando a bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. E aquele sorriso, largo demais, como se fosse rasgar o rosto dela. Congelei. Não conseguia respirar. Meu coração batia tão forte que doía. Ela deu um passo na minha direção. Os sapatos dela não faziam barulho no asfalto molhado. Foi então que eu vi algo que me fez querer gritar. No quintal de casa, minha mãe pendurava roupa no varal. Ela estava usando um casaco bege igual ao da mulher. O cabelo preso num coque frouxo. Quando ela se virou, nossos olhos se encontraram. Eram os mesmos olhos escuros que me perseguiam no ônibus. A mulher na calçada desapareceu. Agora estou trancada no meu quarto. Ouço passos subindo na escada. O rangido dos degraus parece diferente. Ameaçador. Alguém me chama. É a voz da minha mãe. Mas será que é ela mesmo? A maçaneta da porta começa a girar. E agora? O que eu faço? Talvez você esteja assistindo isso e ache que é só um vídeo de terror. Que nada disso é real. Mas pense bem. Quantas vezes você sentiu que estava sendo observado? Quantas vezes viu alguém estranho no ônibus, no metrô, na rua? E se não for coincidência? E se agora mesmo, enquanto você vê isso, alguém estiver te observando? Olhe pela janela. Tem certeza de que aquela pessoa parada na esquina estava ali antes? Cuidado na próxima vez que pegar o ônibus. Pode ser que ela esteja esperando por você. Era quase meia-noite quando saí do bar. Minha cabeça girava um pouco por causa das 3 cervejas que tomei com os amigos. Nada demais. Só o suficiente para me deixar animada. Peguei o celular e abri o app de corridas. 2 minutos depois, um carro prata parou na minha frente. "Boa noite", disse o motorista com uma voz grave. Ele usava óculos escuros, o que achei estranho para o horário. Mas cada um com suas esquisitices, né? Entrei no carro. O cheiro de cigarro velho e desinfetante de pinho era desagradável, mas não tão preocupante. "Para onde vamos?", ele perguntou. Dei meu endereço. Ele confirmou com a cabeça e começou a dirigir. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Até que... "Gosta de sair sozinha?", ele perguntou, olhando pelo retrovisor. Fiquei nervosa. Por que essa pergunta? "Ah, não. Estava com uns amigos", respondi, tentando parecer tranquila. Ele ficou em silêncio por um tempo. "Seu namorado não se importa?", ele voltou a perguntar. Meu coração disparou. Como ele sabia que eu tinha namorado? Ele confia em mim.
Falei com a voz um pouco trêmula. O motorista deu uma risada seca sem graça nenhuma. Foi então que percebi. Estávamos indo pelo caminho errado. Acho que o senhor pegou a rota errada, falei, tentando me manter calma. Ele não respondeu, só apertou o volante com mais força. Olhei pela janela. Ruas escuras e desconhecidas. Meu estômago deu um nó. Por favor, pode voltar para o caminho certo? Pedi, sentindo o pânico crescer. Ele me olhou pelo retrovisor, com um sorriso esquisito nos lábios. Relaxa, querida. Vou te levar para um lugar especial. Naquele momento, o medo tomou conta de mim. Minhas mãos começaram a tremer. Disfarçadamente, peguei o celular. Mandei uma mensagem para o Pedro, meu melhor amigo. Socorro! Motorista estranho, rota errada, o que faço? A resposta veio rápido. Saia do carro na primeira chance. Semáforo, qualquer parada. Corra! O motorista continuava falando, perguntando coisas sobre a minha vida, coisas que ele não deveria saber. Olhei para frente e vi um semáforo. Vermelho. O carro começou a desacelerar. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia explodir. O carro parou. Não pensei duas vezes. Abri a porta e saí correndo. Ouvi um grito atrás de mim. O som de uma porta batendo. Corri como nunca tinha corrido antes. Virei uma esquina, depois outra e mais uma. Só parei quando não aguentava mais. Olhei para trás, nada. Tremendo, peguei o celular e liguei para o Pedro. Ele veio me buscar e me abraçou forte quando me viu. Tá tudo bem agora, ele disse. Mas eu sabia que não estava. Fizemos um boletim de ocorrência. A polícia disse que iria investigar. Dias depois, recebi uma notícia que me deixou arrepiada. O app não tinha registro da minha corrida naquela noite. O carro que me pegou? Não era de nenhum motorista cadastrado. Até hoje não sei quem era aquele homem. Ou o que teria acontecido se eu não tivesse saído do carro. Agora, toda vez que pego um carro de aplicativo, meu coração acelera. Fico atenta à rota e nas perguntas do motorista. E você? Já conferiu se está indo pelo caminho certo? Olhe pela janela. Reconhece as ruas? Tem certeza de que o motorista é quem ele diz ser? Pense nisso da próxima vez que entrar num carro desconhecido. Pode ser que você tenha sorte, ou pode ser que não. Comecei a correr no parque faz um mês. Decisão de ano novo sabe como é. Todo dia, às 6 da manhã, lá estava eu tentando perder a barriga. No terceiro dia, notei ele pela primeira vez. Era um cara sentado num banco perto da pista. Usava óculos escuros e um boné baixo. Sempre no mesmo lugar, sempre observando os corredores. No começo, nem dei bola. Pensei que podia ser só um aposentado matando o tempo. Mas ele estava lá todo dia, toda santa manhã. Depois de 2 semanas, comecei a me sentir desconfortável. O cara não se mexia, não lia jornal, não mexia no celular. Só observava. Tentei mudar meu horário. Um dia fui mais cedo, no outro, mais tarde. Não adiantou. Ele sempre estava lá quando eu chegava. Comecei a notar mais detalhes. Como ele virava a cabeça, seguindo cada corredor com o olhar. Como suas mãos às vezes se apertavam. Como se ele estivesse se segurando para não fazer algo. Conversei com outros corredores. Ninguém achava nada estranho. Será que eu estava ficando paranoico? Ontem decidi confrontá-lo. Chega de mistério. Eu ia perguntar o que ele tanto olhava. Cheguei ao parque, decidido. Fui direto para o banco dele. Mas ele não estava lá. Senti um alívio misturado com decepção. Talvez ele tivesse percebido que eu notei e resolveu sumir. Comecei a correr, mais tranquilo do que nos últimos dias. Na primeira volta, tudo normal. Na segunda, senti um arrepio na nuca. Olhei para trás. Lá estava ele, a uns 50 metros de distância. Caminhando, me seguindo. Acelerei o passo. Ele também. Comecei a correr mais rápido. Consegui ouvir os passos dele atrás de mim. Meu coração estava a 1000. Suor frio escorria pelas minhas costas. Vi a saída do parque. Corri como nunca tinha corrido antes. Atravessei a rua sem olhar. Quase fui atropelado. Só parei de correr quando cheguei em casa, trancando a porta atrás de mim. Fiquei uns bons minutos tentando recuperar o fôlego, espiando pela janela. Nenhum sinal dele. Não dormi direito essa noite. Fiquei imaginando ele parado na frente da minha casa, me observando. Hoje de manhã, olhei pela janela antes de sair para o trabalho. Quase tive um troço. Lá na esquina, encostado num poste, estava o cara do parque. Não fui trabalhar. Não saí de casa. Liguei para a polícia.
Mas o que eu ia dizer? Que um cara estava me olhando. Eles não podiam fazer nada. Agora estou aqui, trancado em casa, com medo de sair, com medo de ficar. E se ele entrar? E se ele estiver me esperando lá fora? O que ele quer de mim? Fico pensando. Quantas vezes a gente passa por estranhos na rua sem perceber? Quantos deles estão nos observando, nos seguindo? Da próxima vez que você sair, preste atenção. Aquele cara parado na esquina, ele já estava lá ontem? Aquela mulher no ponto de ônibus, para onde ela está olhando? Será que é coisa da sua cabeça? Ou será que tem alguém de olho em você agora mesmo? Cuidado, você pode ser o próximo a ser observado. O e-mail chegou numa segunda-feira. Era apenas um convite para uma reunião. Prezado Carlos, sua presença é necessária para uma importante reunião de trabalho. Local, Rua das Acácias, 1313. Horário, 19 horas. Assunto, confidencial. Achei estranho. Eu não conhecia a rua. Era longe do centro, longe de tudo. Perguntei ao meu chefe sobre a reunião. Ele só deu de ombros e disse que não sabia de nada. Pensei em ignorar. Mas e se fosse algo importante? E se fosse uma oportunidade de promoção? Na terça, às 18 horas e 30 minutos, peguei o carro. O GPS me levou por ruas cada vez mais vazias, com prédios abandonados e terrenos baldios. Cheguei no endereço às 19 horas e 5 minutos. Um prédio cinza, com janelas escuras. Não havia nenhum outro carro na rua. Só o meu. Respirei fundo e saí do carro. O vento frio me fez tremer. Ou seria o silêncio? Nenhum cachorro latindo ao longe. A porta do prédio estava entreaberta. Entrei. Olá! Chamei. Minha voz ecoou pelo saguão vazio. Subi as escadas. Primeiro andar, vazio. Segundo andar, vazio. No terceiro andar, vi uma porta com o logo da empresa. Bati. Nada. Girei a maçaneta. Estava aberta. A sala estava escura. Passei a mão pela parede procurando o interruptor. Clique. A luz revelou uma sala de reuniões comum. Mesa, cadeiras, quadro branco. Mas estava vazia. Olhei no relógio. 19 horas e 20 minutos. Será que eu era o primeiro a chegar? Sentei e esperei. 19 horas e 30 minutos. 19 horas e 45 minutos. 20 horas em ponto. Ninguém apareceu. O silêncio começou a me incomodar. Parecia que as paredes estavam se fechando. Às 20 horas e 15 minutos, decidi ir embora. Aquilo tudo estava muito estranho. Desci as escadas correndo. Cada passo ecoava como se alguém estivesse me seguindo. Cheguei no carro, ofegante. Tranquei as portas e dirigi para casa o mais rápido que pude. Na quarta de manhã, cheguei cedo no escritório. Queria entender o que estava acontecendo. Foi então que percebi. As mesas da Ana e do Ricardo estavam vazias. Perguntei à secretária onde eles estavam. Não sei, ela disse franzindo a testa. Eles não apareceram hoje, nem atenderam o celular. Um calafrio percorreu minha espinha. Fui até a mesa deles. Nos computadores ainda ligados, o mesmo e-mail que eu tinha recebido. Corri para o banheiro e vomitei. Quando voltei, todos estavam cochichando. Mas 3 pessoas não tinham aparecido. Chamaram a polícia. Eles fizeram perguntas e anotaram tudo. Contei sobre a reunião, sobre o prédio vazio. Os policiais trocaram olhares preocupados. Dias se passaram. Nenhum sinal dos meus colegas. O prédio? Quando a polícia foi lá, não encontrou nada. Nem mesmo a sala com o logo da empresa. Agora, toda vez que abro meu e-mail, meu coração dispara. Fico pensando, e se eu tivesse ficado mais tempo naquela sala? E se eu tivesse sido o primeiro a chegar? E você, já conferiu seu e-mail hoje? Tem certeza de que conhece todos os remetentes? Aquela reunião marcada para o fim do dia? Você sabe mesmo do que se trata? Cuidado. O próximo convite pode ser uma armadilha. E você pode ser o próximo a desaparecer. Tudo começou com um barulho. Nada demais. Só um rangido no meio da noite. Daqueles que você ouve e pensa: ah, é só a casa velha. Mas aí veio outro. E mais outro. Sempre à noite. Sempre vindo do porão. No começo a gente nem ligou. Meu pai disse que era só o encanamento. Minha mãe concordou, aliviada por ter uma explicação. Eu?
Eu tinha 16 anos e achava que sabia de tudo. Dei de ombros e voltei pro videogame. Uma semana passou. Os barulhos continuaram. Às vezes parecia que alguém arrastava algo pesado lá embaixo. Outras vezes parecia passos. Minha irmã de 10 anos começou a ter pesadelos. Dizia que ouvia alguém chamando o nome dela no escuro. Meu pai decidiu que era hora de dar uma olhada. Desceu as escadas do porão com uma lanterna. Voltou minutos depois. Não tem nada lá embaixo, ele disse. Só umas caixas velhas e muita poeira. Por alguns dias tudo ficou quieto. A gente até riu do nosso medo bobo. Mas numa terça-feira o barulho voltou. Mais alto, mais claro. Parecia que alguém estava andando lá embaixo. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Na manhã seguinte, notei algo estranho. A porta do porão estava entreaberta. Tenho certeza de que a gente sempre deixava ela trancada. Falei com minha mãe. Ela franziu a testa, preocupada, mas não disse nada. À noite, mais barulhos. E outra coisa. Um cheiro. Fraco, mas estranho. Como se alguém tivesse cozinhado algo lá embaixo. No dia seguinte, decidi investigar por conta própria. Esperei todos saírem e fui até a porta do porão. Minha mão tremia quando girei a maçaneta. O rangido da porta parecia ensurdecedor no silêncio da casa. Desci as escadas, cada degrau gemendo sob meus pés. O cheiro ficou mais forte. Quando cheguei ao fim da escada, acendi a luz. O porão parecia normal, à primeira vista. Mas então notei. As caixas não estavam no mesmo lugar. Algumas estavam abertas e o conteúdo estava mexido. Meu coração acelerou. Olhei em volta procurando mais coisas fora do lugar. Foi então que vi, escondido atrás de uma estante velha, um colchão. Não era nosso. Era velho, sujo, e parecia que tinha sido usado recentemente. Ao lado dele, embalagens vazias de comida e uma garrafa de água pela metade. Meu sangue gelou. Alguém estava vivendo no nosso porão. Corri escada acima, tropeçando nos degraus. Tranquei a porta e liguei para o meu pai. Ele voltou para casa imediatamente e chamou a polícia. Eles vasculharam o porão e a casa toda. Não encontraram ninguém. Mas o colchão estava lá. As embalagens também. Alguém tinha estado em nossa casa, dormindo embaixo da gente, comendo a nossa comida. Por quanto tempo? Dias? Semanas? A polícia começou a passar mais vezes pelo bairro. A gente trocou todas as fechaduras. Mas o medo ficou. Agora toda noite a gente fica ouvindo qualquer barulho. Será que ele vai voltar? Será que ele ainda está aqui? E você? Já olhou seu porão hoje? Tem certeza de que conhece todos os barulhos da sua casa? Aquele rangido que você ouve à noite. Tem certeza de que é só a casa trabalhando? Pense nisso na próxima vez que ouvir um barulho estranho. Pode ser só um encanamento. Ou pode ser que você tenha um visitante indesejado. Era para ser só mais um sábado normal. Eu e o Marcos planejamos essa trilha há semanas. A gente chegou cedo na entrada da floresta. O ar fresco da manhã, o cheiro de terra úmida. Tudo parecia perfeito. Cara, olha isso. Marcos apontou para uma placa meio escondida entre as árvores. Trilha do Eco, dizia. Nunca ouvi falar dessa. Dei de ombros. A gente veio pela trilha principal, lembra? Marcos sorriu daquele jeito aventureiro dele. Vamos nessa. Deve ser incrível. Eu hesitei. Não estava no nosso plano. Mas o Marcos já estava indo. Relaxa, ele gritou enquanto se afastava. Eu volto em 1 hora, no máximo. Vi ele sumir entre as árvores. Aquela foi a última vez que o vi. 1 hora passou, depois 2, 3. O sol já estava alto quando comecei a me preocupar de verdade. Gritei o nome dele. Nada. Andei um pouco pela trilha alternativa. As árvores pareciam mais fechadas, o ar mais pesado. Voltei correndo para o ponto de encontro. E esperei. O sol começou a se pôr. Marcos não voltou. Com o coração apertado, voltei para a cidade. Liguei para a polícia, para os bombeiros, para todo mundo que eu conseguia pensar. Eles chegaram rápido. Cães farejadores, equipes de busca. Toda a equipe preparada. Eu levei eles até a entrada da trilha. Foi aqui, falei apontando para a placa. O policial franziu a testa. Que placa? Olhei de novo. A placa tinha sumido. Meu estômago afundou. Será que eu estava ficando louco? As buscas duraram a noite inteira. Nada. Nem rastro, nem pegada.
Era como se o Marcos tivesse desaparecido no ar. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Cartazes com o rosto dele cobriram a cidade. A família dele apareceu na TV pedindo por qualquer informação. Eu voltei à floresta. Muitas vezes. Procurando algo, qualquer pista. Numa dessas vezes, quase no mesmo lugar onde o Marcos desapareceu, vi algo brilhando no chão. Era o relógio dele. Aquele que eu dei no aniversário de 20 anos. Estava intacto. Como se tivesse sido colocado ali naquele momento. Corri para a delegacia. Eles ficaram animados, falando sobre nova evidência. Mas no fim, nada. O relógio só trouxe mais perguntas. Hoje, 1 ano depois, ainda não temos respostas. Às vezes, acordo no meio da noite, suando frio. Sonho com o Marcos perdido na floresta, gritando meu nome. Outras vezes, sinto que estou sendo observado. Como se alguém, ou algo, estivesse me vigiando. A culpa me corrói. E se eu tivesse ido com ele? E se eu tivesse insistido pra gente ficar na trilha principal? A floresta guarda seu segredo. E o Marcos continua desaparecido. Agora, sempre que vejo alguém entrando numa trilha, tenho vontade de gritar, avisar, porque você nunca sabe. Aquela aventura de fim de semana pode ser a última. Aquela trilha alternativa que parece tão convidativa, pode ser que você entre e nunca mais saia. Da próxima vez que for fazer uma trilha, pense bem. Fique no caminho certo, porque às vezes a floresta decide ficar com quem se arrisca demais. E você? Tem certeza de que conhece todos os caminhos da sua próxima aventura? Mostrei para ela. Coloquei no viva voz. Ana ouviu em silêncio. Quando acabou, sua voz estava trêmula. Pedro, essa não sou eu nunca gravei isso. Ficamos em silêncio, sentindo o peso do impossível entre nós. Mas então, quem mandou? Perguntei com a voz fraca. Ana não tinha resposta. Eu também não. Naquela noite, tranquei todas as portas. Checava as janelas a cada barulho. Porque se não foi a Ana quem mandou aquele áudio, quem foi? E por que usaram a voz dela? Agora, toda vez que recebo uma mensagem, meu coração dispara por um segundo. Fico pensando, e se não for realmente quem diz ser? E você? Já conferiu de onde veio sua última mensagem? Tem certeza de que conhece todas as vozes no seu telefone? Aquele áudio estranho que você recebeu outro dia? Você realmente sabe quem mandou? Pense nisso na próxima vez que seu celular vibrar à meia-noite. Pode ser só um amigo, ou pode ser algo muito, muito pior. Era quase meia-noite quando meu celular vibrou. Um áudio da Ana. Estranho. A Ana nunca manda áudio tão tarde. Apertei play, esperando ouvir a voz alegre de sempre. Mas o que saiu do alto-falante me gelou. Pedro, por favor, ajuda. A voz dela estava estranha, cortada por estática. Ao fundo, sons altos e assustadores. Parecia que algo estava sendo arrastado. E tinham gritos. Gritos distantes. Ana! Chamei pelo telefone como se ela pudesse me ouvir. O áudio continuou. Eles estão vindo. Não consigo. E então, silêncio. O áudio acabou. Minhas mãos tremiam enquanto tentava ligar de volta. Chamou e caiu na caixa postal. Tentei de novo. E de novo. Nada. Mandei mensagens no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Nenhuma resposta. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o celular, esperando outro áudio. Outra mensagem. Qualquer coisa. Às 6 da manhã, não aguentei mais. Liguei para a polícia. Expliquei tudo. O áudio, as ligações que ela não atendia. Senhor, o policial falou com voz entediada. Sua amiga provavelmente está dormindo. Ligue mais tarde. Mas eu sabia. Algo estava errado. Muito errado. Passei o dia tentando contato. Nada. O celular dela continuava fora de área. Fui até a casa dela. Ninguém atendeu. Os vizinhos disseram que não haviam desde o dia anterior. Meu coração acelerava. Minha mente criava 1000 cenários, cada um pior que o outro. E então, às 23h47, exatamente 24 horas depois do primeiro áudio, meu celular vibrou de novo. Era a Ana. Oi, Pedro, tudo bem? Vi que você me ligou várias vezes. Aconteceu alguma coisa? Fiquei olhando para a mensagem sem entender. Liguei para ela imediatamente. Ana, onde você estava? Tá tudo bem? O que aconteceu ontem à noite? Silêncio do outro lado da linha. Pedro, do que você tá falando? Eu estava em casa ontem à noite, dormindo.
Meu estômago afundou. Mas, o áudio. Você pediu ajuda. Que áudio, Pedro? Eu não mandei nenhum áudio para você. Tudo começou numa terça-feira comum. Acordei, peguei o celular e comecei a olhar as fotos do fim de semana. Nada demais. Eu no parque, meu cachorro, o pôr do sol. E então eu vi uma foto que eu não tirei. No começo nem entendi o que estava vendo. Estava escuro e meio borrado. Mas conforme olhei melhor, era o meu quarto, minha cama, eu dormindo e uma pessoa, em pé, ao lado da minha cama. Deixei o celular cair. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia explodir. Não podia ser real. Eu devia estar sonhando. Peguei o celular de novo. Minhas mãos tremiam. A foto ainda estava lá. Olhei de novo. A pessoa era alta, magra, vestida com algo escuro. O rosto era só uma mancha borrada. Corri para o banheiro e vomitei. Quando voltei, olhei em volta do quarto. Tudo parecia normal, nada fora do lugar. Mas alguém tinha entrado no meu quarto. Enquanto eu dormia, liguei para o trabalho e disse que estava doente. Passei o dia todo checando portas e janelas. Nada estava arrombado. Nada parecia forçado. Como? Como alguém tinha entrado? À noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, luz acesa, com um taco de beisebol ao lado. Na manhã seguinte, fui à polícia. Mostrei a foto. Expliquei tudo. O policial me olhou com pena. Senhora, tem certeza que não é uma brincadeira de algum amigo? Insisti. Implorei para que investigassem. Eles foram até minha casa. Olharam tudo. Não acharam nada. Não há sinais de invasão, disseram. Mantenha as portas trancadas. Se acontecer de novo, nos avise. Mas eu sabia que era real. Troquei todas as fechaduras. Instalei um alarme. Comprei câmeras. Coloquei em todos os cômodos, no corredor e na entrada. Parei de dormir à noite. Fiquei acordada, olhando os monitores. Dias se passaram, depois semanas. Nada aconteceu. Comecei a me perguntar, será que eu estava ficando louca? Um mês depois, quase tinha me convencido de que foi tudo imaginação. Até que acordei no meio da noite com um barulho leve, como se alguém tivesse esbarrado em algo. Corri para os monitores. Meu sangue gelou. Todas as câmeras estavam desligadas. Peguei o celular para chamar a polícia. Foi então que eu vi uma nova foto, tirada naquele momento. Eu, sentada na frente dos monitores. E atrás de mim aquela figura, sorrindo. Larguei tudo e corri. Saí de casa gritando. Os vizinhos chamaram a polícia. Quando voltamos, não havia nada. As câmeras estavam funcionando normalmente. Nenhum sinal de invasão. Mas a foto ainda estava no meu celular. Mudei de casa na semana seguinte. De cidade. Mas o medo ficou. Porque eu sei que em algum lugar alguém tem fotos minhas. Fotos que eu nunca tirei. E a qualquer momento, pode aparecer mais uma. E você? Já olhou suas fotos hoje? Tem certeza de que tirou todas elas? Aquela imagem estranha na sua galeria? Você lembra quando a tirou? Pense nisso na próxima vez que for dormir. Porque às vezes os intrusos não deixam rastros. Só lembranças que a gente preferia esquecer. Tudo começou com um telefonema. Boa tarde, senhora. Tenho uma oferta imperdível para você hoje. Revirei os olhos. Mais um vendedor. Não, obrigada. Falei pronta para desligar. Mas ele continuou. Falava rápido, insistente. Senhora, você não está entendendo. É uma oportunidade única. Vai mudar sua vida. Algo na voz dele me incomodou. Era estranho, como se estivesse desesperado. Olha, eu realmente não estou interessada. Falei, agora mais firme. Você vai se arrepender se não aceitar, ele disse. E o tom já não era amigável. Desliguei, tentei esquecer. Mas a voz dele ficou na minha cabeça. 2 dias depois, a campainha tocou. Abri a porta e meu coração gelou. Um homem. Usava terno cinza. Tinha um sorriso largo demais. Boa tarde, senhora. Lembra de mim? Conversamos pelo telefone. Como ele sabia onde eu morava? Eu não estou interessada. Falei, tentando fechar a porta. Ele colocou o pé na frente. Por favor, só 5 minutos do seu tempo. Empurrei a porta com força e tranquei. Meu coração disparado. No dia seguinte, ele apareceu de novo. E no outro. Sempre sorrindo. Sempre insistindo.
Comecei a ter medo de sair de casa. E se ele estivesse esperando lá fora? Liguei para a polícia. Eles disseram que não podiam fazer nada, já que ele não tinha feito nada ilegal. Uma semana se passou. Toda tarde, às 15 horas em ponto, a campainha tocava. Parei de atender. Ficava sentada no sofá, tremendo, esperando ele ir embora. Mas ele não ia. Ficava lá por horas. Às vezes eu ouvia ele falando pela porta. Senhora, por favor, é para o seu bem. Você precisa aceitar a oferta. Que oferta? Ele nunca dizia o que estava vendendo. No 10º dia não aguentei mais. Liguei para o meu irmão. Fica aqui uns dias, pedi. Estou com medo. Ele veio. No dia seguinte, às 15 horas, a campainha tocou. Meu irmão abriu a porta. Eu fiquei atrás, tremendo. Não havia ninguém lá. Suspirei aliviada. Talvez ele tivesse desistido. À noite, acordei com um barulho. Alguém estava na sala. João? Chamei pelo meu irmão. Nenhuma resposta. Saí do quarto devagar. O corredor estava escuro. Na sala, uma pessoa estava de costas para mim. Quando se virou, vi aquele sorriso. Largo demais. Brilhante demais. Finalmente, senhora. O homem de terno cinza falou. Agora podemos discutir a oferta sem interrupções. Gritei. Corri para o quarto e tranquei a porta. Silêncio. Depois de horas, a polícia chegou. Não encontraram ninguém. Nenhum sinal de invasão. Meu irmão estava dormindo profundamente. Disse que não ouviu nada. Mudei de casa na semana seguinte. Troquei de número. Mas toda noite, às 15 horas, meu celular toca. Número desconhecido. Nunca atendo, mas sei que é ele, esperando que eu aceite a oferta. E você? Já recebeu alguma ligação estranha ultimamente? Tem certeza de que aquele vendedor insistente é só um vendedor? Pense nisso da próxima vez que seu telefone tocar, porque às vezes uma simples oferta pode se transformar no seu pior pesadelo.